A graça e a paz, amada igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Abra aí sua Bíblia no Evangelho que Lucas escreveu, capítulo 7. Glória a Deus. Capítulo 7. Amém. Nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 36. Amém. Todos encontraram? Amém. O título da minha leitura é assim: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás a seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhe com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo homem credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrima e o enxugou com os cabelos, seus cabelos. Não me deste ósculo, beijo, mas esta, desde que entrou, não tem de cessar de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começavam a dizer entre si: quem é este que até pecado perdoa? E ele disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Graças a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos diante de Ti, mediante o Seu amor e as Suas misericórdias, firmado esta graça, temos por certeza que o Espírito do Senhor está aqui, e por virtude dele, nesta palavra, nos trará toda a verdade, nos revelará toda a verdade ao nosso coração, para que, convencidos estando nós, possamos praticar, meu Deus, tudo isso que o Senhor nos ensina, porque como seguidores, como discípulos, somos meros aprendizes. Obrigado, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e pode se sentar.
Graças a Deus. Graças a Deus. Terça-feira eu completei ano de fé. Aceitei Jesus dia 23 de junho. Terça-feira. Quer dizer, foi uma sexta-feira no ano que eu aceitei. E graças a Deus. E no momento que aceitamos Jesus, o nosso coração se enche de uma alegria e de esperança. Foi assim também com vocês? Quando vocês disseram assim: eu aceito Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. O coração se enche de alegria e de esperança. Imediatamente o seu pensamento vem logo assim: tudo vai mudar, tudo vai melhorar. É assim que a nossa mente imagina. E na verdade deveria ser. E na verdade o é. Agora, existe algo em relação à nossa fé em Deus que é assim: Deus o faz e você é quem mantém aquilo que Ele fez. Ele lhe salva, porque o homem não pode se salvar só. Você tem que manter a sua salvação. Ele ensina o seu crescimento. Ele dá a palavra do crescimento, da sabedoria. Mas é você que põe em prática. Ele diz, ele ensina a dar o perdão. Mas é você que tem que perdoar. Aleluia. Glória a Deus. E aqui nós lemos um assunto, irmão, que é muito maravilhoso, acerca da salvação. Um assunto que, nesse tema, o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. O tema central. Mas o assunto desse tema foi a ação de uma mulher. Foi a ação de uma mulher. E a ação dessa mulher, ela revelou o valor que ela dava o que Jesus tinha feito por ela. Ambas as personagens dessa história, tanto o fariseu como essa mulher, já tinham recebido o favor de Deus. Nos demais evangelhos, nos outros evangelhos, diz que esse Simão era leproso. Esse Simão fariseu era leproso e Jesus tinha curado ele. E essa mulher pecadora, também a Bíblia diz que Jesus libertou ela. E estão agora diante de Jesus os dois. E qual deles vai demonstrar para Deus o valor que Deus é para ele? Nós estamos aqui, irmãos. Deus está presente. Aleluia. A nossa vida foi entregue a Ele. Agora, qual é a nossa atitude? Quais são as nossas ações que vai revelar que realmente teve valor ou tem valor que Ele fez por mim? Testemunho é uma intenção do coração de revelar o valor daquilo que Jesus fez, por simples que fez, por simples que tenha sido, mas Ele fez, e tem um significado e uma importância muito grande para nós. Então esse fariseu, Jesus é convidado para ir à casa dele, e nessa história Jesus encerra dizendo àquela mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Porque é o objetivo da salvação, é dar paz. O perdido, ele não tem paz, ele é ímpio, ele é infortunado, ele é, posso dizer assim, amaldiçoado. Ele vive sobre a vida dele, não só maldição, mas vive sobre a vida dele a ira de Deus. Somente a salvação em Cristo Jesus traz a paz. Por isso que Paulo escreve aos Romanos, diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus perdoou, limpou o espírito,
Porém, fica a alma para a gente cuidar. Aleluia. É responsabilidade nossa. E Jesus disse: olha, mulher, a tua fé te salvou. Agora vamos ver o ambiente. Aquela casa não era uma casa tão simples. Aquele morador não era um morador tão simples. Mas a fé é a única coisa que nós temos que nivela todos diante de Deus. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser negro, você pode ser branca, seja lá como for. A única coisa que legítima de igualdade de nós diante de Deus é a fé. Por isso que a carta dos Hebreus diz que é impossível sem fé agradável a Deus. A fé é a única coisa que nos nivela. Aleluia. E a fé, ela demonstra nas suas ações, nas suas atitudes, a fé. Ela revela. Essa mulher, ela sabendo que Jesus estava ali, ela veio, chegou por trás, beijou, chorou, molhou os pés, derramou unguento. O fariseu, outro nível, mas que não estava com a fé como ela, de igualdade para Deus, disse: se esse homem fosse profeta, sabia quem e que tipo de mulher é essa. Essa mulher é uma pecadora. E sabe, irmão, essa mentalidade, e ele era fariseu, era um homem religioso, um homem que então tinha fé em Deus. Mas essa narrativa, essa interrogação desse homem, ainda existe no coração de muitos cristãos, de muitos. Se esse homem soubesse, sabia que essa mulher é pecadora, porque muitos cristãos ainda julgam o outro pelo passado. Aleluia. A pessoa se converte e o irmão fica olhando para o passado do outro, definindo a pessoa pelo passado. Quer dizer para você nessa noite, irmão, que quem define você não é o seu passado. Quem define você é o seu futuro em Jesus Cristo. Por isso Paulo escreve dizendo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que se fez tudo novo. Porém, essa definição que os outros tentam nos dar pelo nosso passado, também é preciso que nós creia que a nossa definição está no futuro em Cristo, para que você não se desvalorize. É muito comum a gente ouvir no cristão hoje: eu não sou nada, eu não tenho valor, eu sou um lixo, eu sou não sei o quê. Pois você pensa assim, é assim que você é. Porém, você não está de acordo com o que Deus promoveu para a sua vida. Aleluia. Deus promoveu para você que você é uma bênção. A promessa é essa. Deus fez você ser uma bênção. Aleluia. Deus fez de você uma pessoa que é cabeça. Aleluia. E não cauda. Louvado seja Deus. Deus lhe deu visão, uma visão de águia. Aleluia. Não importa o lugar que você esteja estabelecido, mas a sua visão se estabelece na visão de Deus. Aqui, que as pessoas às vezes dizem: esse lugar onde eu moro é um lugar que não serve, é atrasado, você não depende daquele lugar. Você não depende de onde você mora, até porque onde você mora, você é passageiro, você é um peregrino. Aleluia. Você anda andando nas tendas do Espírito. Ali não é a sua habitação é o Senhor. Então o lugar não faz diferença, o município não faz diferença, aleluia, o governo não faz diferença, o presidente não faz diferença, mas há uma diferença grande se você entender quem é Jesus na tua vida e quem você é, o que Ele fez você ser.
Aleluia. Diga comigo. Diga comigo. Glória a Deus. O meu passado não define o que eu sou. O que define o que eu sou é o meu futuro com Jesus. Aplauda Jesus aí. Você sabe por quê, irmão? Essa falta de entendimento que traz no dia de hoje. Eu observo muito entrevista, conversas. E os cristãos, a conversa deles, de líderes, poucos têm um bom entendimento, de crente, é que eles vivem sob uma lei, sob um jugo. Então eles pensam como a lei pensava. Eles imaginam como a lei imaginava. E nós não vivemos mais isso. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, diz: olha, Deus nos fez livre, Cristo nos libertou, nos fez livre. Não deixe outra vez o jugo da servidão tomar conta do seu ser. Mas por que acontece? Porque hoje aceitar Jesus nada mais é do que uma promessa de mudança exterior. Você deixa de ser algo estereoticamente para viver estereoticamente outra coisa. Eu sou evangélico, eu sou da igreja. Por isso que se define assim. Define o cristão dizendo assim: eu sou da igreja, agora eu sou evangélico, agora eu sou da fé, agora eu sou a minha teologia é pentecostal. Eu sou pentecostal. Eu conheço pessoas que dizem assim: eu sou pentecostal há 20 e tantos anos, crente, fumando, feito uma desgraça, tendo uma vida torta, desmantelado, tudo desgraçado, mas eu sou pentecostal. É a teologia. Ou diz: eu sou neopentecostal, eu sou livre, eu não vivo sobre cultura nem costume, eu sou livre, mas é escravizado dentro das próprias igrejas a viver o misticismo. Jesus é jogado de lado e ele vive aquilo que é ensinado como místico. Vamos fazer uma campanha da água, não que seja contrária o ensino de uma água ungida, não. O que a Bíblia condena é fazer doutrina daquilo. Não que um sabonete, uma flor, algo que o Espírito Santo dê com apontamento de fé, não tem erro nenhum. Agora, formar como doutrina, aí passa a ser misticismo. Tira a essência da graça, tira a virtude da graça, o poder de Jesus Cristo. A pessoa não se apoia mais no Senhor, mas se apoia naquilo que está apontando. Aleluia. Então hoje em dia se vê muitas pessoas: eu sou protestante. Ele protesta a vida dos outros, ele enxerga bem o erro dos outros, aí protesta, mas ele não olha para si mesmo, para julgar a si mesmo e se protestar a si mesmo, calar a boca diante dos outros que ele está protestando e se protestar contra ele mesmo, para que haja uma mudança. Porque normalmente pessoas assim, irmão, eles são apontadoras, eles encontram defeito e erro em tudo, só não encontram nele. Nele ele não encontra. E quando diz: eu reconheço que eu, é mentira. Ele não reconhece não, porque a Bíblia diz que quem está em Deus reconhece, tem recebido o perdão, ele deixa, porque ele alcançou a misericórdia. Aleluia. Então ele se contradiz sozinho. Então essa mulher tem uma atitude de muito louvor, de muita gratidão.
Ela entra, Jesus tem libertado ela, ela entra, chora, unge os pés, e o fariseu, vendo aquilo, vai apontar. E o melhor, irmão, ele não aponta só a mulher, ele aponta Jesus. Se esse aí fosse profeta, ele aponta não só a mulher, ele aponta Jesus. Jesus, Deus, fazendo uma obra nas nossas vidas, e alguém diz: lá é crente, está apontando para Jesus. Quer dizer que Jesus está fazendo não serve, não, é? Só porque eu não sou do seu ramal teológico, porque eu não sou da sua denominação, aí Jesus não tem valor, não? Você está esquecendo que a Bíblia diz que Ele é em tudo, em todos? Ele é tudo em todos. Então o cristão, ele tem que despertar para ter uma mentalidade nova, não que seja uma mentalidade de novidades, uma mentalidade da novidade, da revelação de Deus em nós, para que você viva bem. A salvação é para a gente ter paz, é para a gente ter uma alegria. Nós não temos o Espírito Santo, a Bíblia não diz que o Espírito Santo, até na tristeza, o cabo pula de alegria. Aleluia. Por que não muda? Não muda, Paulo diz ao Romano, por causa da mentalidade. Não muda. Não vos conformei, mas muda a mentalidade, para que você experimente a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Mas não muda. Escuta a palavra, ouça a palavra, gosta da palavra, mas aí volta para a estaca zero. Tem que tomar decisões. Assim como um dia tomamos a decisão de aceitar Jesus, precisamos tomar decisões para mudar. Se não muda, não muda. Vocês lembram quando Jesus chegou na casa do centurião, do outro lá que pediu ajuda pela filha, que a filha tinha morrido? E ele disse: não, pode deixar que ela dorme. Entrou, chamou a menina, acorda, e disse para o pai: deixe de comer a ela. É isso que Deus faz em nós, mano. Ele faz um milagre, nós é quem vamos nutrir. A sua vida pertence a Deus. Por que é que o preço vai ser tão grande? Por que é que a cobrança vai ser tão grande? Porque você está com uma coisa que não é sua. Sua vida não é sua. Sua vida é de Jesus. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 5 da segunda carta. Ele diz: Jesus morreu por todos, para que todos que morreram com Jesus viva, mas não viva mais para si, viva para aquele que morreu e ressuscitou, Jesus Cristo. Então a sua vida não é sua, a sua vida é de Jesus. O preço vai ser esse, você vai prestar conta de algo que Ele entregou, que é tão precioso, que muitos não têm valorizado. Aleluia. Essa mulher fez uma ação que revelou o valor. Revela o valor. Você não luta, irmão, por uma coisa que você não dá valor, não. Você não dá atenção para aquilo que não tem valor. Você nunca percebeu, não? Você está conversando com uma pessoa, um assunto, de repente a pessoa... Sabe o que é isso? O que você está falando não tem valor para a pessoa. Já aconteceu com vocês isso aí? Por quê? Porque o que você está falando não tem valor. Mas em vez de você estar falando algo que não tem valor, você esteja falando, dizendo assim: rapaz, Deus colocou no meu coração de eu pegar a minha poupança que eu tenho R$1 na poupança, R$2, R$1.000, R$10, e eu desse para um irmão, ou se a conversa é com um irmão ou com a irmã, ou desse para uma irmã, aí a conversa tinha valor. Ficar só esperando e dizendo: será que eu? Será que eu?
Ou vocês nunca... Esse homem, quando ele viu, ele disse: vala, se esse homem soubesse. Alguma vez vocês já imaginaram assim, conversaram sozinho? Alguma vez você já ficou assim, conversando, não sei, isso é certo ou errado? Não sei se eu faço, eu não faço, não sei se aquilo ali... Já aconteceu com vocês aí uma conversa? Ficar pensando? Vou explicar o que é isso. É a sua razão. A sua mente mentaliza e sua razão julga. Não sei se eu faço, se eu não faço, se eu vou, se eu não vou. A mente mentaliza e a razão julga. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que andar pelo Espírito. Porque ainda parando para pensar, para meditar com a nossa razão não tem a ciência suficiente de conhecimento para decidir certo. Mas Deus, pelo seu Espírito, conhece toda a profundeza. Aleluia. Ele conhece a altura, a largura, a profundidade, o tamanho. Ele sabe. Aleluia. Glória a Deus. Então essa mulher foi a causa da interrogação do fariseu. Um fariseu que também já tinha sido curado. Sabe, irmão, ele chamou Jesus, talvez pelas posses dele. Venha jantar comigo, venha na minha casa. Ele queria se mostrar. Mas sabe, irmão, a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Ele dá graça aos humildes. E esse homem, ele nem teve isso. Aí ele disse: se esse homem soubesse... Aplaude aí, Jesus. Se esse homem soubesse quem era essa mulher, essa tal mulher, ia saber que essa mulher era pecadora. Olha, definindo a vida da mulher pelo passado. Definindo. E ela agindo pela fé e devolvendo como gratidão esse amor a Jesus. Isso é coisa, irmão, que a gente tem que prestar atenção. Isso não é palavra só para escutar, não. Isso é palavra para a gente prestar atenção, ser grato. Aí ele disse, a Jesus percebendo, disse: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Diz, mestre, pode dizer. Você está vendo essa mulher aqui? Essa mulher, desde que entrou, chorou em cima dos meus pés, enxugou o seu cabelo, passou azeite. E você? Eu cheguei na sua casa. Você não colocou água para lavar meus pés. Você não deu o ósculo santo, que era uma cultura. Lavar os pés, para ir para a mesa, fazer higiene. Lavar os pés, lavar as mãos, lavar o negocinho. Era uma tradição. Você não botou água para lavar os pés. Você não deu ósculo santo. Enquanto ela... Agora, Simão, vou lhe contar uma história. Havia um credor e tinha dois devedores, um de 500 e um de 50. Eles não tinham dinheiro para pagar, o credor perdoou. Qual deles recebeu o maior perdão? Ele parou e disse: Senhor, o que mais foi perdoado de 500, né? Esse foi. Você julgou bem. Agora, irmão, entender a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus tem muita diferença. Entender, compreender
Eu duvido vocês saírem daqui, algum diga: eu não entendi não. Você entende, agora cabe entender o seguinte: mas você vai fazer o que Deus está dizendo para nós fazer? Porque entender, ele entendeu. Não, Senhor, vou usar aqui meu raciocínio, minha mente aqui, peraí. Que os crentes assim, é verdade. Pensa, é verdade mesmo. Isso aí de Deus é verdade. Ele entende que é verdade. É uma verdade que não tem serventia de nada, que a pessoa não pratica, não faz, não quer. Senhor, deixa eu pensar aqui. Ah, Senhor, é o que mais recebeu. Esse é quem vai amar mais. Agora, veja bem. A mulher, Jesus libertou ela. Esse Simão, Jesus libertou ele. Quem pode julgar qual foi a maior libertação? Ela que tinha os demônios ou ele que estava leproso? Porque para Deus nada é impossível, tudo é possível, então não faz diferença. Para Deus não tem diferença de grande nem pequeno, é a mesma coisa. Quem é que vai definir que é a diferença do valor? Eu. Se eu considero que eu estava gripado e eu orei, Jesus livrou-me da gripe, glória a Deus, eu vou ser grato. Agora, se eu tenho uma deficiência e Deus cura e eu não reconheço, porque quem tem que reconhecer é nós. A mulher reconheceu e revelou pela atitude o seu grande amor. O outro revelou que o que foi feito não tem muito. É por isso que é importante dar testemunho, irmão. Não se esconde testemunho. Quando eu nasci na fé, era muito ensinado isso, irmão, testemunho, para que o diabo não venha lhe roubar. Espera aí. Vim roubar, não rouba aquilo que você já tem, mas ele tira a fonte que você tinha. O diabo rouba a fonte que fazia você ter, ele rouba. Por isso que é importante testemunhar, dizer o que Deus tem feito, Deus está fazendo. Isso se chama gratidão. E você sabe por que Deus ama a gratidão? Porque a ingratidão é uma feitiçaria. Foi isso que Satanás se revelou, sendo ingrato, o feiticeiro. Gratidão é uma ação de amor que valoriza. Eu aceitei Jesus, como eu disse, no dia 23 de junho, há muitos anos atrás. E eu sempre disse em conversa, há muitos anos na minha vida de fé, eu não tinha nenhum motivo para continuar crente, porque eu passei por coisas que poucas pessoas na vida passaram. Eu passei rejeição que poucos passaram, sofri blasfêmia de tudo que foi jeito, acusação. Eu passei muita necessidade. Mas uma coisa eu tinha dentro de mim: a gratidão pela alegria que eu senti. Eu nem entendia o que era salvação, mas a aceitação a Jesus me trouxe uma alegria. Meu coração se alegrou, se encheu de alegria, dessa que não dava mais vontade nem de ir embora para cá, ficar na igreja. Dessa que o culto começava às 7h30, 6h nós já estava lá. Eu queria estar perto. Então a alegria foi tanto que eu tinha essa gratidão de revelar que eu estava satisfeito.
E os dias vão se passando, irmão. E os dias vão se passando. Hoje já é 25 de junho. O tempo está passando tão rápido, irmão, que nem o sono daqueles que têm compromisso, são comprometidos com o trabalho, com alguma coisa, ele já não mais consegue dormir direito, porque voa, está voando, e essa velocidade que vai o tempo é a velocidade que nós estamos indo também. É a mesma velocidade. A velocidade que o tempo está levando é a mesma. Você sabe que a média de vida do brasileiro diminuiu? As mulheres aumentaram um pouco, mas do homem diminuiu. A média. Isso significa o quê? Significa que dependendo da sua idade, você está mais perto da cova do que você possa imaginar. Aleluia. É por isso que Jesus está falando. É por isso que o Espírito Santo está guiando. Porque ainda há tempo de mudança, ainda há tempo de renovação, ainda há tempo para saída, aleluia, ainda há tempo para viver o melhor com Deus, ainda há tempo para desfrutar da bondade de Deus nessa vida, e ainda dá tempo até que Cristo venha e a gente vá com Ele. Aleluia. A Jesus, pois é, Simão, você entendeu muito bem. Você entendeu. Você entendeu. Quem mais é perdoado, mais ama. Eu não sei qual o valor que você dá para a sua salvação. É porque você entende, às vezes, irmão. Eu tinha um amigo que já faleceu, e nós fazíamos a obra junto. Ele disse: irmão, eu nunca bebi, eu nunca namorei, eu nunca dancei forró, eu nunca fumei, eu nunca respondi meu pai, a minha mãe, eu nunca tive malcarência com ninguém. Qual é a vida dele? Aí ele aceitou Jesus. Aí eu disse: eu sou diferente, irmão. Eu era cabeçudo, cheio de confusão, fazia muita besteira, fazia tudo errado. Agora, irmão, veja bem, entre você e eu, a única diferença que há é que nós aceitamos Jesus. Aceitou Jesus e pronto, irmão. Não tem esse negócio que há muitas pessoas ainda hoje pensam assim: mas eu acho que eu não faço nada demais, o que é que eu faço de errado? Você faz de errado, vou já lhe dizer. Jesus disse que a gente tem que perdoar pelo menos 400 e tantas vezes por dia, porque a gente peca. Você quer mais que isso? Você faz errado, você pecar 400 vezes por dia, e esse pecado pode lhe condenar? Mas eu não vejo, eu caço que eu erro. Hoje eu vou dizer uma coisa que você peca. Você peca quando concorda com o outro uma coisa que você não está de acordo, mas por causa da conversa, você, é mesmo, né? Deixa jeito mesmo, né? E a Bíblia diz: se você está de acordo com o outro, mesmo que você não faça, você também está condenado. Pastor, mas aí, né? Mas quer que eu diga uma bem simplesinha? Bem simplesinha, que você peca, que você para se valorizar. Procrastinação. Daqui a pouco eu falo, não, deixa para depois. Não, espera um pouco. É pecado. Veja bem, irmão. Então, irmão, a saída, aleluia, é eu entender
Eu compreender e dizer, não, eu quero mudar, porque a graça me dá o poder de mudança. Eu sei que eu sou fraco, que eu vou falhar, mas na hora que eu enfraquecer, o poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Aí eu posso dizer, agora eu estou forte. Aleluia. Aí este homem, Jesus, pois é, Simão, você entendeu bem o negócio aqui. Você entendeu muito bem. Agora, você entendeu, mas não fez. A mulher fez. A mulher chorou, enxugou com os cabelos, ungiu, e por isso revelou o seu grande amor. O seu grande amor. E os que estavam à mesa, quando ele disse a ela, teus pecados te são perdoados, os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até pecado perdoa? Sabe, irmão, nós estamos vivendo um tempo que a maioria dos cristãos é um daqueles que está lá na cruz com Jesus. Lá na cruz de Jesus. Muitos cristãos de hoje estão lá na cruz com Jesus. Um está lá na cruz e diz, olhou e disse, se tu és Jesus mesmo, Cristo, se livre, Pai, livre nós, desça daí, bebê. Muitos de hoje estão vivendo isso, mesmo na prensa, mesmo sabendo que o risco vai, não se converte, não se ajeita, não se corrige, não luta para mudar. Continua com ele lá. Aí o outro diz, rapaz, fazer isso não, nós por mérito, por direito estamos aqui e vamos morrer. Mas esse justo, muitos cristãos, irmão, estão reconhecendo Jesus, essa justiça de Deus para nós não. E é preciso que a gente não esteja na igreja só por estar na igreja e estar fora do corpo de Cristo, porque isso aqui se chama igreja, eclésia, presente, local, mas o corpo de Cristo seleciona. O corpo de Cristo seleciona. E é por essa razão que é preciso, para que na seleção você esteja. Aleluia. Glória a Deus. Mulher, vai, a tua fé te salvou. Vai em paz. Essa palavra de hoje, irmão, não é para maltratar, para machucar, não, é para aliviar. E com esse alívio de Deus na sua vida, você possa, como salvo, ir em paz. E para onde, pastor? Para casa? Não, ir a sua caminhada até a vinda de Cristo. Não é só ir para casa não. Amém? Aplauda Jesus. Glória a Deus.